Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais e mais abundante sobre o seu coração. Estamos juntos, mais uma vez, para um momento de paz, de alento, de refrigério. Um momento para podermos ouvir a bendita palavra de Deus. Sabe, quando nós abrimos a Bíblia, ela pode ser simplesmente um livro, mas quando você abre, ela se transforma realmente na voz de Deus, o coração do Senhor. Na Bíblia, Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você que quer conhecer Deus, conheça a Bíblia. Você precisa ouvir Deus, e você pode ouvi-lo pela natureza, pode. Você pode ouvir através da sua própria consciência, pode. Você pode ouvir de tantas maneiras, mas quando você se volta para a palavra, à medida que você vai lendo, sabe, Deus ministra o seu coração e você passa a conhecer a vontade e o propósito que Ele tem para a sua vida. A vida pode ser bela, maravilhosa, quando você escolhe vivê-la segundo os princípios da palavra do Senhor. E hoje eu trago o recado do coração de Deus para você, para que você possa conhecer Deus. E conhecer Deus é a aventura mais fascinante que você pode experimentar aqui na terra. Conhecer Deus, conhecer sua palavra, conhecer a vontade dEle, conhecer o querer dEle. Não importa quem você seja ou aonde você esteja, importa saber que nesse exato momento você precisa ter a consciência que Deus está aí, bem mais perto de você até do que o ar que você respira, está compreendendo? E que Ele te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Minha Bíblia está aberta em 2 Timóteo, capítulo 2. E eu quero ler o verso 5 e o verso 6 para você. A palavra do Senhor diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Porquanto há um só Deus. Entende isso? Há um só Deus. Não existe vários deuses, Deus é um só. Mas qual é o Deus verdadeiro? É o Pai de Jesus Cristo. Se identifique dessa maneira. Ou seja, Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o Deus que nos ama. Aí você pergunta, qual é o Deus verdadeiro? É o Pai de Jesus Cristo. Há um só Deus. Não existe dois deuses. Deus é um só. Deus é um. Deus é um. Não existe. Todos os outros são ficção, são mentira, são invencionice dos homens ou próprias obras satânicas também. Deus é um. Por isso aqui a palavra dele diz assim: porquanto há um só Deus. E diz mais assim: e um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens só existe um mediador. O mediador é aquele que, vamos imaginar, aqui está você, aqui está Deus. Entre Deus e você só existe um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo, homem. O que Jesus veio fazer? Jesus não veio simplesmente para fundar uma religião. Jesus não veio simplesmente só para operar maravilhas e milagres. Ele veio para ser esse mediador, para ligar você a Deus. Sabe, dentro do coração do homem existe um grito por Deus. Dentro do coração, do seu coração, existe realmente assim, esse grito, um grito por Deus. O homem quer conhecer Deus, precisa dele, porque você foi criado por Deus, você foi criado por Ele. Você não é fruto de um acidente, não. Não existe isso. Você sempre esteve na mente de Deus. Compreende? É algo que vai além das nossas limitações naturais, não. Mas é mais do que isso. Você sempre esteve na mente de Deus. Ele te conheceu antes que o mundo existisse. E aqui a palavra diz, por isso é que você tem essa saudade de Deus. Há um grito dentro de você que clama por Ele, que o busca. Por isso a palavra diz, porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas como ele fala de Jesus? Diz assim, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Jesus Cristo veio, ele deu a sua vida. A vida de Jesus, quando você olha a cruz, você vai ver ali o quê? Jesus dando a sua vida. E Jesus veio para nos resgatar. Resgate é como se fosse assim, um salteador, uma pessoa violenta, um bandido que sequestra alguém e cobra um resgate. Satanás foi esse que sequestrou o homem, se pudermos falar assim. E Jesus Cristo veio e resgatou o homem com seu próprio sangue. Ou seja, ele deu a sua vida em resgate. Por isso diz assim, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, por todos. Muitos acham assim, mas aquele ali não é digno de ser salvo, aquele ali é um miserável, aquele ali é isso, aquilo outro, e mil coisas. Mas nós todos estamos o quê? Precisando desse resgate. E o que Jesus Cristo veio fazer, diz aqui, o qual a si mesmo se deu resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Preste atenção. Diz aqui a parte final, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é um tempo oportuno? Oportuno é oportunidade. Ou seja, enquanto a pessoa está viva, enquanto você está vivo, você pode abrir o seu coração, receber a salvação. E sabe, no momento, quando você entrega a sua vida a Jesus, explode dentro de você a certeza da vida eterna, o perdão vem, a reconciliação passa a ser uma realidade e você passa a experimentar aqui na terra a certeza da salvação. Por isso a palavra diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, se você não percebeu ainda se é salvo ou não, se você tem vivido tão despreocupado com o destino eterno da sua alma, esse é o momento. É o momento de você saber que a oportunidade da salvação é oferecida. Enquanto seu coração pulsa, enquanto você está vivo, é o tempo de você voltar-se para Ele, é o tempo de você se entregar a Ele, é o tempo de você falar, Jesus, entra na minha vida, e Ele vai entrar para nunca mais sair, e cada dia com Ele sempre será mais lindo do que o dia anterior. Nosso telefone fica ao seu dispor, 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte e aqui o código é 31 3429-9550. Ligue para nós, queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida e queremos ver sobre a sua vida o derramar da graça tão maravilhosa de Deus, o nosso bondoso e querido Pai Celestial. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, nesse canal, eu quero voltar para continuar ministrando vida para você. Até lá, no nome de Jesus. Amém.